Imagine acordar pela manhã e, em poucos minutos, ver toda a sua vida sendo levada pela força da natureza. Casas desaparecendo, ruas sumindo sob a lama, famílias correndo desesperadas, e um silêncio que, de repente, é quebrado pelo som ensurdecedor da água e das pedras descendo. Foi exatamente isso que aconteceu em uma remota vila chinesa. E as imagens são de arrepiar. Nas primeiras horas daquele dia, a região já estava sob alerta. Chuvas torrenciais castigavam o vilarejo há mais de uma semana. O solo, já encharcado, não aguentava mais. Mas ninguém imaginava que o pior ainda estava por vir. O relógio marcava pouco depois das 5 da manhã, quando moradores começaram a ouvir um som estranho. Não era trovão. Não era vento. Era algo profundo, como se a terra estivesse respirando pesadamente, prestes a desabar. Alguns saíram para verificar, mas a escuridão e a chuva tornavam impossível ver qualquer coisa. Minutos depois, um estrondo. A encosta da montanha, saturada de água, se desprendeu de uma só vez. Uma avalanche de lama, pedras e troncos desceu com força incontrolável. Em questão de segundos, atingiu as primeiras casas. Paredes racharam, telhados foram arrancados, e a água suja começou a invadir tudo. O deslizamento rapidamente encontrou o rio que cortava a vila. Mas o impacto foi tão violento que represou temporariamente o curso da água, criando uma barreira instável. Quando essa barreira rompeu, o que aconteceu foi ainda mais devastador. Uma onda de inundação varreu o vilarejo. Não era água limpa. Era uma mistura densa de lama, escombros e restos de tudo o que havia sido destruído no caminho. Moradores corriam, muitos descalços, tentando alcançar terrenos mais altos. Crianças choravam, idosos eram carregados nos ombros. Alguns tentavam voltar para resgatar documentos, animais ou qualquer coisa que restasse. Mas o tempo não estava a favor deles. A cada minuto, a água subia mais, e a correnteza se tornava mortal. As autoridades locais, pegas de surpresa, mobilizaram equipes de resgate. Mas as estradas estavam bloqueadas, pontes haviam sido levadas pela enxurrada, e a comunicação estava praticamente cortada. O único som constante era o rugido da água misturado ao estrondo das pedras rolando montanha abaixo. Enquanto helicópteros sobrevoavam a área tentando encontrar sobreviventes, repórteres começaram a divulgar imagens aéreas. O que se via do alto era algo que parecia saído de um filme apocalíptico. Ruas desaparecidas, casas inteiras afundadas na lama, veículos empilhados como brinquedos quebrados e um rio completamente transbordado, serpenteando pela destruição. A cada hora que passava, mais notícias chegavam. Pessoas desaparecidas, feridos aguardando atendimento em abrigos improvisados, e famílias inteiras que haviam perdido absolutamente tudo. E mesmo diante de tanta tragédia, havia relatos de atos de heroísmo. Vizinhos ajudando uns aos outros, arriscando suas vidas para salvar quem ainda estava preso. A tragédia chamou a atenção de todo o país. Especialistas afirmam que a combinação de chuvas extremas, desmatamento e alterações no solo contribuíram para o desastre. Mas para quem viveu aquilo de perto, pouco importa a explicação técnica. A memória daquele dia ficará para sempre gravada. O som do deslizamento, a força da água e a sensação de impotência diante da natureza. Dias depois, quando o tempo finalmente abriu, a verdadeira dimensão do desastre ficou visível. O vilarejo, que antes era cercado por verde e tinha um rio tranquilo cortando o centro, agora parecia um cenário de guerra. Lama até os joelhos, árvores caídas e um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som de pássaros voltando pouco a pouco. As primeiras equipes de limpeza chegaram trazendo paz, tratores e caminhões, mas logo perceberam que não estavam apenas limpando entulho, estavam escavando memórias. Cada pedaço de madeira retirado poderia ser parte de uma casa que abrigou gerações. Cada objeto encontrado na lama carregava a história de alguém. Um brinquedo infantil, uma foto parcialmente destruída, uma panela que ainda guardava vestígios de comida. Alguns moradores, de botas e luvas improvisadas, caminhavam pelo que restou das ruas.
Muitos paravam por longos minutos, olhando para um ponto vazio, tentando reconhecer o lugar onde antes ficava sua casa. O chão, que antes era firme, agora era instável, afundando a cada passo. Em alguns trechos, o cheiro da lama misturado a combustível e madeira úmida deixava o ar pesado. O governo local montou tendas para abrigar as famílias desalojadas. As cenas eram comoventes. Crianças brincando com pedaços de madeira e garrafas plásticas, enquanto adultos discutiam em voz baixa sobre como recomeçar. Voluntários distribuíam comida quente, mas muitos moradores mal conseguiam comer, ainda em choque com a perda. Enquanto isso, especialistas em engenharia e geologia caminhavam com pranchetas e câmeras, analisando cada detalhe. Mediam a profundidade da lama, a inclinação das encostas e a posição das pedras deslocadas. Alguns apontavam para áreas onde o solo ainda podia ceder, sinalizando o risco de novos deslizamentos. A população era alertada para não se aproximar de certos pontos, mas a necessidade de procurar pertences fazia muitos arriscarem. As histórias que emergiam eram duras. Uma senhora idosa relatava que escapou porque acordou mais cedo para preparar chá. Ao ouvir o barulho, saiu para ver e teve apenas segundos para correr antes de a lama atingir sua casa. Um pai contava como carregou o filho nos ombros enquanto a água subia, sentindo a correnteza puxar suas pernas a cada passo. E havia também aqueles que não tiveram tempo, cujos nomes eram lembrados nas conversas sussurradas, acompanhadas de lágrimas silenciosas. As imagens captadas pelos drones no dia seguinte ao desastre começaram a circular pela internet. Elas mostravam um vilarejo quase irreconhecível, com manchas escuras cobrindo o solo e blocos de lama solidificada, onde antes havia ruas. De cima, o contraste era cruel. Áreas de verde intactas, cercando um núcleo completamente devastado. Dias depois, começaram as primeiras tentativas de reconstrução. Equipes trabalhavam para restaurar a estrada principal, vital para trazer suprimentos e resgatar o que restava das construções. No entanto, a cada escavação, surgiam mais sinais da força destrutiva do evento. Pedras gigantes que haviam rolado centenas de metros, troncos partidos ao meio e até veículos esmagados como se fossem feitos de papel. Alguns moradores declararam que pretendiam se mudar definitivamente, incapazes de reviver todos os dias o momento da tragédia. Outros, porém, afirmavam que não abandonariam a terra que herdaram dos antepassados. Para eles, reconstruir era mais do que erguer paredes, era reafirmar que a vila não seria apagada pela natureza. Enquanto a imprensa deixava o local, levando consigo as últimas imagens para os noticiários, quem ficava sabia que o verdadeiro desafio começava ali. O trauma emocional, a reconstrução lenta e o medo constante de que algo assim pudesse acontecer de novo seriam marcas permanentes. E ao cair da noite, olhando para as luzes fracas das poucas casas que ainda resistiam, era impossível não lembrar que, em um único dia, um lugar cheio de vida foi transformado em um campo de silêncio. Um silêncio que a água e a terra deixaram para trás.